Gente, ó, eu vou travar o microfone de todo mundo agora e nós vamos passar aí a bola para o Benitinho, tá certo? E aí, B, vai ficar aí à vontade, B, para inclusive falar alguma coisa, se você quiser dar alguma orientação, quiser dar alguma instrução também, fica aí à vontade, negão. Ah, deixa eu dizer Amém. aqui, ó, Benito é um cara que eu amo demais, demais. Eita, Se tem um camarada que parece com Jesus, é esse aí, viu? eita, Parece misericórdia. com Jesus esse cara. Eu fico assim, olhando para ele e quero imitar esse camarada, porque ele é uma bênção na minha vida, viu? É Faz contigo, isso Pedro. não, né? Aí põe um peso muito grande em cima da gente. Alegria, irmãos, estar com vocês. Para mim, eu me sinto muito honrado, especialmente em tratar de um tema tão querido para todos os discípulos, que é a volta do Senhor. Este é um tema que a gente passou muito tempo sem falar dele. Passamos talvez uns 30 anos quase que não se falava com a igreja sobre esse tema. Mas por falta de clareza, por falta de unidade plena a respeito desse assunto, né? Mas a gente pode dizer que quase por um milagre mesmo, nos últimos anos, muito rapidamente, começou a haver um alinhamento entre os pastores, entre os irmãos, a respeito deste assunto. E eu creio que isto é uma obra do Senhor, querendo que a gente entenda melhor, medite e seja algo que entre na vida da igreja. O Senhor deseja e espera que seus filhos muito desejem a chegada desse dia da volta dele. Como noiva, expectante, e não somente seus filhos, o Senhor também deseja muito esse dia. Esse dia é muito especial para o Senhor também. Então, meus lindos, tenho muita alegria da gente poder aqui ter um tempo juntos. Minha expectativa nem é, vou ser sincero com vocês, nem é ensinar. Acho que é um assunto que todos nós estamos aprendendo e minha expectativa é mais ter aqui, temos um tempo juntos, meditando, nos alegrando, celebrando estas promessas e, na verdade, temos que ser todos nós um povo. Eu creio que Deus quer fazer isso com a gente. A gente ser um povo que permanece com os olhos nessas promessas o tempo todo. A igreja, no princípio, irmãos, sofreu muito e a esperança da igreja não era desta terra e viviam ansiando e desejando muito o dia de estarem com o Senhor e estar em sua pátria eterna. Assim como hoje ainda muitos cristãos, por muitas partes, que sofrem e seu coração está todo voltado, e sua esperança toda voltada para o porvir. Às vezes nós aqui que estamos no Ocidente e temos uma vida não tão difícil, a gente às vezes começa a se acostumar com esta terra e até começar a achar ela boa. Eu me lembro, ainda quando era solteiro, estava noivo de Daniela, e uma vez conversando com o Marcos, eu disse, aí começamos a falar sobre a volta do Senhor,
Eu disse, bom, bem que o senhor podia esperar um pouquinho e dar tempo de eu casar. Era um sonho lícito, não é? Já desejava muito estar com a noiva. E aí Marcos olhou para mim e disse, cuidado com o coração. Se ficar olhando para trás demais, nesse dia você acaba ficando, viu? Eu disse, não, 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 não. Não pode voltar, Senhor. Embora quisesse muito a minha noiva, mas queria muito mais o meu noivo, estar com ele e ele conosco. O Senhor espera muito por esse dia, não somente nós. Lembrem, ele prometeu que não tomaria mais do fruto da videira até que tomasse conosco naquele dia, na casa do seu pai. A primeira coisa que vai ocorrer depois do arrebatamento, depois que formos unidos com ele, vai ser as bodas do Cordeiro. O noivo muito anseia por isso. E agrada a ele que o nosso coração também anseie muito por isso. Então, minha expectativa, irmãos, é mais que a gente aqui juntos tenha um tempo de celebração destas promessas e gerar para alguns que talvez ainda não estejam muito envolvidos com este tema. Eu creio que o Senhor quer que esse tema entre na vida da igreja de forma muito presente, faça parte das nossas conversas, faça parte das nossas orações, faça parte, claro, dos teus planos, dos teus sonhos, faça parte daquilo que nós anunciamos para os de fora também. Uma das coisas, a vinda do Senhor vai ser de júbilo para nós e de terror para os povos. E anunciarmos a vinda do Senhor para os de fora também faz parte do Evangelho e eu creio que Deus quer tomar nossa mente, nosso coração com este tema. Então, essa é a minha expectativa, que a gente cresça muito. Hoje, esses dias assim, a gente junto seja só um despertador para algo que eu creio que Deus está querendo fazer com toda a igreja nesses tempos. Amém? A gente conversando aqui com o Eric e tudo, eu perguntei se a gente projetava uns slides e tudo para ser um pouco mais didático, e a gente vai fazer algo assim. Não vamos ficar presos demais, mas Eric sugeriu que a gente deixasse o bate-papo mais para depois. Então, eu vou trazer algumas coisas sobre o tema e depois a gente abre para perguntas e diálogo, tá bem? Bom, eu vou expor a vocês primeiro uma introdução da importância desse assunto, depois falar um pouquinho sobre como estudar esse assunto, algo que é muito importante também, que nos trouxe muita luz, e depois vamos entrar no primeiro ponto sobre esse assunto, o ponto base, a espinha dorsal desse assunto, que é o ensino de Jesus a respeito disto. Tá bem? Então, eu vou aqui projetar a tela um pouquinho. A gente vai deixar de se ver por uns momentos. Então, vamos aqui falar, mas vou repetir algumas coisas que eu mencionei agora neste início e destacar algumas outras. A importância e propósito do tema da volta do Senhor. Deixa eu tirar aqui, tem algo na minha frente. O primeiro aspecto que esse tema traz, esse tema, como eu mencionei antes, aponta o nosso coração para a eternidade. Esse tema
gera duas coisas. Gera desapego do que é terreno e um desejo pelo que é eterno. Como eu disse, quando a gente está vivendo épocas de vida muito tranquila, a gente corre o risco de começar a gostar dessa terra. E o meditar neste assunto, a constante proclamação deste assunto, livra a gente desse engano, da gente ficar apegado aqui. O tempo todo vamos lembrando que a nossa pátria está no céu. Nós somos aqui da terra, nós somos estranhos para essa terra, somos peregrinos aqui nessa terra. Então, esse é o primeiro aspecto muito importante. Para os que têm algum apego, às vezes, desculpa, mas às vezes os jovens fazem muitos planos aqui, terrenos, você lembrar, dizer, olha, teus planos têm que ser na eternidade. Você se prepara até para a tua área profissional, mas o teu coração está no céu. Teu apego não é em nada daqui desta terra. Outro aspecto é que produz ânimo, consolo e esperança, irmãos. Aqui já, vou dizer assim, para alguns mais velhos, que podem já estar meio desesperançosos com lutas, angústias, sofrimentos. Falar da volta do Senhor traz ânimo e levanta qualquer desanimado. Você pensar que você vai ser livre do pecado, vai receber novos corpos, já vai ser livre das dores, as dores que nos acompanham, das enfermidades, tantos que sofrem ainda nesta terra, das lágrimas. Você meditar nesse tema te traz muita consolo e esperança. Você pensar que o Senhor vem e terminará com a injustiça que tantas vezes nos deixa indignados, ver tantas vezes o perverso aparentemente levando vantagem. Então, você meditar em tudo o que virá te ajuda muitíssimo. Depois, esse tema também, irmãos, se reveste de muita importância por ser um fundamento da fé. Vocês se lembram, em Hebreus, final do capítulo 5, início do capítulo 6, Paulo fala a respeito dos princípios elementares e, dentro dos princípios elementares da fé, estão lá a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. São dois aspectos que são centrais na fé. A ressurreição dos mortos nos aponta para que a nossa pátria é no céu e o juízo eterno nos aponta para o temor do Senhor, saber que todos nós compareceremos diante do Senhor e prestaremos contas a respeito de nossas obras e nossa vida. Tudo isto traz firmeza e temor ao discípulo. Então, por isso é um tema que todos, na verdade, a gente passou um tempo sem falar dele, mas hoje é um tema que todos necessitam investir e conhecer bem. Depois, esse é outro ponto. O tema, falar da volta do Senhor, apresenta um aspecto da pessoa de Jesus que é muito pouco falado, que é Jesus vindo para julgar. Tanto no mundo como na igreja, se medita muito mais no Jesus terreno. O mundo vê Jesus assim, ou vê no Natal como um bebezinho, fofinho, humilde, nascendo numa manjedoura, frágil. Ou o mundo também vê Jesus na Páscoa como aquele
cordeiro, sofredor, injustiçado, colocam quase como um Jesus fraquinho na cruz. E o mundo não conhece, na verdade. E alguns vão estranhar muito quando verem Jesus vindo em sua glória, com todo o poder, como leão, como rei, para reinar, como juiz, para julgar, trazendo juízo sobre a maldade, sobre os perversos. Então, esse é um aspecto da pessoa de Cristo. Você já entra ali em Apocalipse e já vê um Jesus com olhos como chama de fogo, uma espada saindo da boca. Você vê lá em Apocalipse 19, Jesus destruindo os exércitos e um morticínio enorme. Então, é uma pessoa, é o mesmo Jesus, que deu sua vida e veio, diz assim, na primeira vinda, ele disse, eu não vim para julgar, eu vim para dar minha vida em favor de muitos. Esse mesmo Jesus, na segunda vez, virá para julgar. Então, nós necessitamos também anunciar esse aspecto da pessoa de Cristo, que faz parte do Evangelho. Como eu estava falando, traz temor e seriedade com o Evangelho. É um assunto muito constante em todas as Escrituras. Se os irmãos forem observar, os profetas anunciam a vinda do Senhor, os evangelhos anunciam, as cartas anunciam. Está constante presente em todo o ensino da Escritura. Depois, este ensino também, irmãos, se reveste de importância porque prepara a igreja para os tempos do fim. Especialmente ao que nos parece que estejamos vivendo tempos que se aproximam do fim. Então, esse preparo dos santos, livrando de enganos e fortalecendo para enfrentar o sofrimento, a igreja, é também um aspecto muito importante que precisamos investir entre nós. Também traz zelo e urgência ao serviço, às obras, à proclamação do Evangelho. Se vocês perceberem, nas palavras de Jesus, tanto a parábola dos talentos como aquele julgamento que o Senhor coloca as ovelhas de um lado e os cabritos do outro, o centro ali do juízo são as obras. Não são de menos importância. O Senhor vem e espera frutos dos talentos que Ele confia a cada um de nós. Por fim, queria dizer algo que, desde o início que a gente começou a tratar desse assunto, nós sentimos o Senhor falando com a gente. A gente hoje vai falar um tanto aqui da cronologia, dos acontecimentos, a sequência de fatos e sinais, mas o propósito dessa cronologia e das palavras de Jesus, se vocês repararem e for observar, Jesus não queria satisfazer uma curiosidade dos discípulos a respeito do futuro. O propósito do Senhor, dos apóstolos, de todas as Escrituras a respeito desse assunto, sempre foi preparar os discípulos, preparar a igreja, preparar seu povo para que esteja apto para esse momento. Então, nosso propósito também não pode ser simples satisfação de curiosidade a respeito do futuro. Nós mesmos, para nós, estarmos aptos para esse dia. Então, meditarmos com grande alegria e com grande temor a respeito de tudo isso. Amém?
Bem, queria, antes também de entrar propriamente no tema de hoje, vamos ver como é que está nosso tempo, vou ainda falar um pouquinho, que eu considero muito importante, sobre como estudar este assunto. Certo? Antes até de falar sobre como estudar, queria fazer esta menção. Estudar o assunto a partir das Escrituras, irmãos. Irmãos queridos, quero dizer para vocês que este é um dos assuntos que mais confusão vocês vão encontrar por aí, pela internet e em livros. Nós desrecomendamos aos irmãos muito a busca por aí, vasculhar esse assunto sobre a volta do Senhor por aí. Há muito mais enganos, vocês vão ver aqui, do que verdade por aí. Certo? E uma das coisas que nos ajudou muitíssimo, acho que todos conheceram Ivan Baker, os que não conheceram pessoalmente sabem bem quem é. Ivan, primeiro, nos ensinou a ler a Bíblia. A ler a Bíblia com seriedade, com respeito pelas Escrituras. E, a respeito da volta do Senhor, Ivan nos deu vou dizer assim, uma luz, uma dica, um caminho preciosíssimo e descortina tudo. Ele nos ensinou a começar pelas palavras de Jesus. Por quê? Vocês vão ver, depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns cuidados e princípios, mas um dos princípios básicos você tem que partir, em qualquer tema, você precisa partir daquilo que é claro antes de ir para aquilo que não está claro. Então, um dos problemas que muitos que vão estudar esse assunto enfrentam é o seguinte: querem começar, por exemplo, a estudar o assunto por Apocalipse, ou querem começar a estudar o assunto pelas profecias do Antigo Testamento. Em Apocalipse e nas profecias do Antigo Testamento, o assunto ele é exposto através de figuras e visões que não são claras e explícitas e exigem interpretação às figuras. Então, ao você começar por ali, você pode ir para qualquer interpretação e errar. Então, primeira dica: não use livros e internet por aí. Pega as Escrituras. E dentro das Escrituras, não comece por Apocalipse e as profecias do Antigo Testamento. Comece pelas palavras de Jesus. Eu não sei. Aqui. O ensino de Jesus nos 3 evangelhos, João não menciona tanto, ele é claro, simples e direto. Então, principalmente na questão da cronologia, aí estão as referências principais. Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21. Esses textos se referem ao mesmo sermão de Jesus, é conhecido logo que Jesus saiu de Jerusalém, subiu no Monte das Oliveiras, é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. E Jesus ali, os discípulos lhe perguntam quando sucederão aquelas coisas e que sinais haveriam da vinda dele. E Jesus ali faz uma exposição direta, sem figuras, e que explícita e simples, irmão. Então, o caminho que nós vamos seguir, isso foi a dica que Ivan nos disse: comecemos pelo ensino de Jesus. Depois do ensino de Jesus,
nós vamos para o ensino dos apóstolos. As cartas apostólicas, irmão, da mesma maneira, não usam de figuras. Paulo também faz descrições diretas do que ocorrerá na vinda do Senhor. Também não exige maior interpretação. Só depois que a gente montar esta espinha dorsal, o ensino de Jesus, e acrescentar as cartas apostólicas, então nós vamos para a profecia das 70 semanas de Daniel, que é também dentre as profecias, a gente dá um destaque especial porque Jesus a mencionou em Mateus e em Marcos. Então, Jesus mesmo nos leva a meditar sobre o abominável da desolação de que falou Daniel. Então, por isso que a gente dá um destaque especial a ele. Depois nós vamos ao Apocalipse. Uma dica a respeito de Apocalipse, irmãos, de início, a gente se familiarizar com o relato, lê-lo todo em sequência, sem se deter em interpretação das figuras. Isso é muito importante também, se alguém já quiser ir para ele. E, no final, depois de tudo isso, a gente acrescenta as profecias do Antigo Testamento que anunciam a vinda do Messias. São muitas, aí eu coloquei apenas alguns textos. Na verdade, quase todos os profetas falam muito do Messias que virá. Falam mais da segunda vinda do Senhor do que da primeira vinda do Senhor, os profetas. Por isso, até os judeus não o reconheceram quando Jesus veio, porque os judeus esperavam e esperam, na verdade, a vinda de Jesus como rei. Bem, nós aqui esses dias, então, Eric propôs a gente estar uns 5 dias juntos. Nós vamos tentar fazer o seguinte percurso. Hoje nós vamos falar do ensino de Jesus nos evangelhos. Acho que domingo que vem a gente vai dar uma puladinha aqui. Como Jesus menciona, vamos dar uma pincelada na profecia das 70 semanas de Daniel e vamos falar um pouquinho sobre a condição de Israel dentro do panorama do plano de Deus. Depois nós vamos, no terceiro dia, se o Senhor permitir, vamos dar uma passada também nas cartas apostólicas, no ensino dos apóstolos a esse respeito, e vamos mencionar um pouco mais sobre o engano mais comum que se encontra por aí, que se chama o pré-tribulacionismo. E nos 2 últimos dias nós vamos fazer um panorama rápido sobre Apocalipse. As profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, eu vou deixar para vocês mesmo meditarem depois. Tá bom? Então, algo assim nós vamos fazer. A espinha dorsal do ensino vai ser as palavras de Jesus nos evangelhos, o ensino de Jesus que nós vamos ver hoje. Depois nós vamos acrescentar as cartas apostólicas, Daniel, Apocalipse e os profetas. Tudo nós vamos ir encaixando no ensino de Jesus. Dessa forma, a gente cuida para não se equivocar na interpretação depois de Apocalipse e os profetas. Ainda alguns princípios, irmãos, para vocês, se forem estudar, vou passar bem rápido para não ser um pouco chato. Cuidados que temos que ter. Todo texto tem que ser estudado e interpretado dentro do contexto. Isso é um princípio de interpretação bíblica para qualquer assunto. Você pegar o versículo e tirá-lo, você corre o risco de dar uma interpretação errada para aquele versículo. Então, vamos interpretar os textos no contexto sempre. Outro cuidado, vamos partir dos textos claros e diretos e só depois interpretar os textos obscuros.
Por isso que nós vamos começar com as palavras de Jesus e dos apóstolos, que são textos claros e diretos. E depois, Apocalipse e os profetas, nós encaixamos já no ensino de Jesus e dos apóstolos. Assim a gente se guarda de cometer erros. Vocês vão ver que o erro mais comum, que é o do pré-tribulacionismo, o erro dele é que ele começa a partir de deduções de outros textos obscuros e depois fica desencaixado do ensino de Jesus e dos apóstolos. Outro cuidado, irmãos, limitar-se ao que está escrito. Isto também, em qualquer assunto, temos que fazer isso. Não se permitir ficar viajando, desculpa a expressão, em deduções, inferências, derivações e especulações. Só para vocês entenderem, nós também não vamos nos deter nisso agora, que não é o propósito, mas você, ao começar a estudar um assunto, você toma os textos que a gente chama textos base do assunto, que estão anunciados explicitamente. Deduções, vocês sabem. Deduções é quando você vai tomando alguns textos e deduz uma outra coisa, uma terceira coisa, que não está escrita nos textos. Nós temos que evitar. Eu aqui com vocês esses dias vou evitar, vou fugir de deduções. Inferências é quando você lê nas entrelinhas. Derivações ou especulações. Derivação é quando você, de uma coisa, você vai para outra. É próximo a uma dedução. E especulação é chute completo. Se me perguntar assim, o que é aqueles gafanhotos da quinta trombeta em Apocalipse? Eu vou ter que especular para responder vocês, porque o texto não diz. Então, muito cuidado. Ivan nos ensinou e a gente tem que aprender isso. Não inventar. Uma outra frase que Ivan falava para a gente era respeitar os silêncios bíblicos. Tudo isso são cuidados para usar bem as Escrituras, usar bem a palavra do Senhor. O que é o silêncio bíblico? A Bíblia não fala. Tem muitas coisas que a Bíblia não fala. E o que a Bíblia não fala, nós não podemos afirmar também. Isso tem que ser a marca nossa, uma marca de seriedade com as Escrituras. Tá bem? A respeito desse assunto da volta do Senhor, tudo que é essencial e importante, meus irmãos, Jesus anunciou e os apóstolos ensinaram de forma clara. Vocês vão ver que 90% vocês não vão sentir falta e se sentir inseguros, porque está anunciado de forma explícita. Agora, vocês vão ver que vão existir uma centena de perguntas que ficam sem resposta. Eu poderia até dar a minha especulação, mas vou me poupar dela, viu? Cada um pode até usar a sua imaginação um pouquinho, mas nós não podemos fazer afirmações. Quando a gente ensinar o que a Bíblia não diz, a gente não diz também. Tá bom? E, por fim, repetindo que, ao ler Apocalipse, leia o relato primeiro, conheça bem, antes de querer interpretar as figuras. Não vou falar sobre isso agora. O efeito montanha. Depois a gente fala sobre isso. Então, finalmente, nós vamos entrar no tema de hoje. Espero... esta parte do início eu acho importante, porque lança bases para os que vão estudar. Mas, então, nós vamos falar sobre, especificamente, a cronologia que Jesus traz em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21. Certo? Os 3 capítulos são correlatos são relatos iguais do mesmo sermão de Jesus, que é o Sermão no Monte das Oliveiras.
A gente, então, eu vou pedir para vocês, e até que eu gosto ainda da Bíblia de papel, viu? Até porque se vier perseguição e você ficar sem luz elétrica, você vai ficar sem celular. Então, não jogue fora a sua Bíblia de papel ainda não. Eu peço a vocês que a gente abra, nós vamos tomar por base o capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ler ele e vamos ir comentando ele, do versículo 3 até o versículo 31. Hoje nós vamos meditar sobre isso agora, tá? A gente, por um motivo didático, para vocês e a igreja poder aprender bem esse assunto, queria dizer também uma coisa para vocês. Ó. Esse assunto, vou até tirar aqui para olhar no rostinho de vocês melhor, viu? Depois eu volto. Esse assunto, irmãos, não pode ser um assunto difícil. Ele não pode ser um assunto para doutores e só muito entendidos especialistas entendem esse assunto. Jesus falou de forma muito simples a respeito disso. Jesus respondeu para os discípulos de forma muito simples. Esse assunto tem que ser acessível a todos os irmãos na casa de Deus. Todos têm que poder entender, estar preparados e se deleitar muito, se alegrar muitíssimo, anunciar para todo mundo e se deleitar muito com esse assunto. Não pode ser aquele negócio tão complicado assim, que só os sábios entendidos é que vão entender. Ao contrário, Jesus falou, graças te dou, ó Pai, que não revelaste estas coisas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. Esse assunto tem que ser um assunto de pequeninos. Então, me desculpem se eu vou ser muito simples e se eu vou falar assim como quem fala pequeninos. É porque eu creio que esse assunto tem que ser visto assim, dessa maneira. Não pode ser difícil, tá bem? Então, nós vamos dividir esse capítulo 24 de Mateus em 6 pontos, 6 momentos que a gente distingue aqui. A gente deu um nome para cada um desses momentos, um nome que Jesus menciona, certo? Para facilitar. E no final, nós vamos fazer catequese, nós vamos repetir, todo mundo tem que estar bem catequizado nesses 6 pontos que Jesus traz aqui em Mateus 24, tá bem? Então, vou compartilhar de novo a tela. Bom, vamos ler agora, então. Vamos começar no versículo 3, Mateus 24. Vamos ler do 3 em diante. Vamos ler agora, nesse momento, do 3 até o 6. Tá bem? Eu vou ler para vocês. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus. Eu vou ler. Vamos começar o capítulo 24, então, do versículo 1. Tá bem? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. O templo havia sido reconstruído por Herodes e estava muito suntuoso, muito chamativo, muito grandioso. E os discípulos estavam encantados com aquelas construções. E Jesus desencantou eles logo. Disse assim, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane.
Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu coloquei aí na telinha. Sugiro, inclusive, vocês, quando estudarem esse assunto, já que é fácil hoje montar e colar, vocês coloquem os três capítulos, o capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas, lado a lado. Vocês vão ver que Jesus menciona os três evangelistas estão relatando o mesmo ensino de Jesus. Este primeiro trechinho, bom, vocês viram, então, os discípulos perguntaram a Jesus quando sucederiam aquelas coisas, da destruição do templo, e que sinais haveria da vinda do Senhor. Os discípulos, num primeiro momento, estavam entendendo que a vinda do Senhor e a destruição do templo aconteceriam simultaneamente, certo? Por isso fazem a pergunta assim junto. E Jesus aqui não separa plenamente essas coisas. Essa daí é uma dos que depois eu vou mencionar um dia sobre o efeito montanha. Mas aí Jesus começa a responder para os discípulos, certo? Então, esse primeiro momento nós vamos chamar de ainda não é o fim, porque Jesus termina falando assim. Que sinais Jesus fala? O que ele menciona nesse período? Primeiro, Jesus faz uma advertência, diz que surgirão falsos cristos e enganarão a muitos. E a segunda coisa que Jesus menciona é que haverá guerras e rumores de guerras, e em Lucas fala guerras e revoluções. Ou, melhor, ouvireis falar de guerras e revoluções. Irmãos, este é o primeiro momento. Vocês percebam o que eu comentaria aqui. Vocês percebam que falsos cristos pode não ser somente pessoas se passando por Jesus, pela pessoa de Jesus, mas podem ser falsos redentores. O Cristo era o Messias que viria a libertar Israel. Então, muita gente vai atrás de falsos redentores. E a advertência aqui é séria porque diz: enganarão a muitos. Mas vamos seguir, então, adiante, e antes de fazer mais comentários, vamos seguir para o segundo momento que a gente vai chamar aqui de princípio das dores. Vamos ler do versículo 7 até o 14. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, bom,
Antes de fazer alguns comentários, vamos fazer aqui um resumozinho do que Jesus menciona que ocorrerá neste período que nós estamos chamando de princípio das dores. Né? Ele diz, novamente, ele menciona lá, era guerras e rumores de guerras. Aqui já diz nação contra nação. Grandes terremotos, epidemias, em Lucas fala, Mateus não fala epidemia, mas Lucas fala, e fomes. Depois Lucas menciona coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Perseguição aos discípulos, tribulações, prisões e mortes. Novamente se menciona falsos profetas que enganarão a muitos. A multiplicação da iniquidade. Muitos se escandalizarão e trairão, e o amor de quase todos se esfriará, e o evangelho será pregado a todas as nações. Esse é o resumozinho do que do que Jesus menciona nesse período que a gente está chamando de princípio das dores. Esse é o segundo período. Vou fazer alguns comentários. Aqui parece que se agrava a tensão entre nações. Guerras e revoluções parecem mais tensões internas dentro de países, de nações. Nação contra nação já são conflitos maiores entre nações. A gente sabe que na configuração atual da Terra, do planeta, há nações potentes, interesses econômicos potentes, militando pelo poder. Tá? E essas nações vão pelejar. E essa disputa vai seguir sempre. Tá? Não vou mencionar aqui agora as nações, mas vocês já estão vendo. Não vou mencionar conflitos entre Estados Unidos e China. Todos querem o poder. Querem o domínio, querem a riqueza. E esses conflitos vão se acentuando. Grandes terremotos, epidemias e fomes. Esse Covid nosso, irmãos, vamos dizer assim, um retrato, uma amostra do que é uma epidemia vindo sobre a Terra. O caos que se produz. Depois nós vamos encaixando com outros textos, mas coisas espantosas e grandes sinais no céu já começam a acontecer. A perseguição aos discípulos, irmãos. Este é outro sinal. Na verdade, já vou antecipar aqui para vocês. Estes sinais que nós estamos vendo até agora, a gente está chamando de sinais crescentes ou progressivos. Por quê? Porque são sinais que já existem no momento, já estão acontecendo, e eles vão ir aumentando até a volta do Senhor. Então, vamos, se quiserem, ir usando esta linguagem. Então, a perseguição aos discípulos já existe, vocês vão vendo que ela vai crescer cada vez mais. Os cristãos vão ser aqueles que são politicamente incorretos, aqueles que são fascistas, aqueles que são contra a liberdade que as pessoas querem tomar na área moral. Então, cristãos vão ser contra o homossexualismo, cristãos vão ser contra aborto, cristãos vão ser contra toda essa liberação da imoralidade. E essa perseguição aos cristãos vai aumentar muito. Já está aumentando e vai crescer ainda muito mais. O cerceamento à fé vai ser uma marca que Jesus adverte, e nós temos que estar preparados. Preparados para sermos fortes, preparados para o enfrentamento, preparados para perder a cabeça. Jesus está nos advertindo e quer preparar um povo
assim, diz aqui, ó, tribulações assim, sereis odiados de todas as nações, sereis atribulados e vos matarão. Então, vamos ficar no portão, vai ser uma glória. Não há maior glória do que esse tipo de morte por amor a Cristo, por causa do Evangelho e da verdade. Depois há uma outra advertência aqui muito importante, irmãos, que é o esfriamento do amor em quase todos. E é o escândalo que ocorrerá. Em outra parte, diz que filhos entregarão a seus pais, pais entregarão a seus filhos. A gente pode começar a associar isso a um período que Paulo chama da apostasia, que é um período de abandono da fé em massa. Então, virá um período assim, junto com a perseguição, obviamente, quem não é um verdadeiro discípulo não vai estar disposto à morte por amor a Cristo. Então, agora, uma promessa que também há aqui diz que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, por todo mundo, a todas as nações. Então, a gente sabe que ao mesmo tempo avança a iniquidade, ao mesmo tempo o evangelho vai avançar também e vai chegar a todos. Estas são marcas, sinais desse período. Então, ó, esses dois períodos nós estamos chamando de sinais crescentes. Acontecimentos que já ocorrem no presente irão se intensificando à medida que o fim se aproxima. Agora nós vamos passar para o resto do relato de Jesus, já vai entrar numa fase que a gente chama de sinais marcantes. São sinais que ainda não aconteceram e que, quando acontecerem, nós vamos poder identificá-los claramente. Dizer, olha, começou a acontecer esse sinal, porque não é um sinal comum. Então, a perseguição ela já vem desde o princípio e vai crescendo. A multiplicação da iniquidade também vem desde o princípio e vai crescer cada vez mais. Mas quando acontecer um sinal marcante, nós vamos perceber. Então, nós vamos aqui para seguir o relato a partir do versículo 15. Peço aos irmãos, por favor, que acompanhem. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Este período nós estamos chamando aqui
de a grande tribulação, né? Vamos aqui fazer o resumozinho aqui do que vemos aqui na grande tribulação. Vemos Jerusalém sendo sitiada sitiada de exércitos e ocupada. Em Lucas diz que até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Vemos aqui ocorrendo o abominável da desolação profetizado por Daniel. O que é isto? Nós vamos mencionar em outra ocasião, melhor depois. Vemos aqui Jesus mencionando: haverá grande tribulação como nunca antes e nem depois. Os judeus mortos e levados cativos para todas as nações. O texto diz que isto serão dias de vingança e ira contra Israel. Até que o tempo dos gentios se complete em Jerusalém, será pisada por eles. E, novamente, há uma advertência de falsos cristos e falsos profetas que, se possível, enganarão até mesmo os eleitos. Irmãos, este período, inclusive, alguns de vocês que já tenham visto a gente falar no passado, Marcos falando, Ivan falando, já tenham visto alguma menção de que este cerco de Jerusalém já tivesse acontecido no ano 70. Vocês sabem que no ano 70, um general romano chamado Tito cercou Jerusalém, a sitiou, e uma realidade muito parecida com esta aconteceu. Há um historiador judeu famoso chamado Flávio Joséfo, e ele relata o cerco que aconteceu já no ano 70 e se aproxima muito desse período terrível que acontecerá com Jerusalém. E nós, por um tempo, cremos que esse acontecimento se referia a algo que já tivesse acontecido. Eu não vou me deter muito sobre isso. Mas no final aqui de hoje, se os irmãos algum tiver dúvida, eu posso fazer um rápido exposição por que este cerco nós não cremos hoje que ele se refere ao cerco do ano 70. Esse cerco, irmãos, se refere a um novo cerco de Jerusalém que acontecerá um pouco antes da volta do Senhor. Então, isso é só para tirar uma dúvida de alguns que podem ter a lembrança e terem ouvido algo diferente, tá bem? Isto há um acordo entre nós, é unânime o nosso entendimento hoje de que este cerco se refere a um cerco futuro e não ao que já aconteceu no ano 70. Depois, no finzinho, eu vou expor rapidamente por quê, para não ficar essa dúvida em ninguém. Mas, Benetinho, então, só um instantinho, por favor. Eu gostaria, inclusive, de pedir a todos que já elaborem suas perguntas à medida que for surgindo alguma dúvida, para que essas perguntas não sejam elaboradas somente no momento. Então, a gente vai otimizar mais o nosso tempo. Tá? Então, por favor, se vocês já tendo algumas dúvidas, algumas coisas, já anota, elabora a pergunta, tá certo? E eu vou pedir para vocês o seguinte: vocês vão mandar pelo meu Telegram pessoal, tá? As perguntas, ou vocês vão, ou melhor, não mandem pelo Telegram, não. Não usem o chat aqui do grupo mais para conversar comigo. Eu estou respondendo um bocado de coisa aqui, então vocês vão pegar o chat do Zoom e vão centralizar toda a conversa do chat agora comigo para elaborar as perguntas de vocês. E as perguntas serão feitas na ordem que chegarem,
tá? Quem mandar primeiro vai ter a pergunta respondida. Então, à medida que tiverem as perguntas, vocês vão fazendo. B, me perdoe aí, mas acho que são algumas orientações que vai ajudar a gente no fluxo do encontro. Joia. E me perdoa, me perdi um pouquinho no horário, mas não falta muito para terminar essa exposição. Ô B, mas, por favor, não corra, não. Tá? Também. Se passar meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora da tarde, não tem problema, não. Quem puder ficar, fica. E quem não puder ficar, sai. Tá certo? A gente vai gravar, mas é importante que a gente tenha liberdade para expor com tranquilidade o tema. Tá bem. Acho que mais uns 15 ou 20 minutos eu termino essa exposição aqui e a gente abre para perguntas. Então, este é o primeiro sinal marcante. É o acontecimento que está lá, mencionado por Daniel. Assim, quando vides o abominável da desolação, eu vou já dizer, acho que a maioria conhece, este acontecimento é a manifestação visível do anticristo quando ele vai invadir o templo e vai profanar o templo. Isso aqui a gente vai ver lá em Daniel quando a gente estudar a profecia das 70 semanas. Então, este é o primeiro sinal marcante. Né? A profanação, o abominável da desolação. Bom, Jerusalém primeiro sitiada, quando vocês vejam Jerusalém sitiada e ser ocupada, e o templo ser profanado. Alguém já pode ter perguntas aí sobre o templo também. Que templo é esse? E depois vai vir grande tribulação. Os judeus vão ser novamente levados dispersos e levados cativos para todas as nações. Será um tempo de juízo contra Israel. Não sei se os irmãos sabem, né? Israel, além de toda a desobediência histórica, Israel hoje é também uma das nações de Jerusalém mais imorais que existe. Mas são povo de Deus. O Senhor virá com juízo sobre eles também, novamente. E haverá um tempo em que esses gentios estarão ocupando Jerusalém durante este período da grande tribulação. Novamente, uma advertência a falsos cristos e falsos profetas para enganar, se possível, eleitos. Irmãos, a falsa profecia já está abundante hoje para enganar a igreja e vai crescer ainda mais. Por isso, a gente, novamente, eu tenho sido chato às vezes de dizer, irmãos, cuidado com o que você vê por aí. Cuidado com o que você come por aí. Porque hoje, qualquer pregador, se falar em nome de Jesus e você já aceitar, está muito fácil enganar você. Então, virão muitos e enganarão muita gente. Por isso que vai haver muita apostasia. Inclusive, muitos da igreja não vão nem reconhecer os tempos e a vinda do anticristo. Então, há muita falsa profecia hoje, pegando um evangelho barato. Você não precisa ser tão santo. Você não precisa ser tão radical. Esse evangelho barato já existe há muitos anos e vai se multiplicar ainda mais. E vai enganar muitos. E muitos deixarão de apostatarão da fé por conta disso. Quarto momento, vamos fazer já uma catequese aqui. Primeiro momento a gente chamou de ainda não é o fim. Segundo momento, o que acontece ainda não é o fim? Guerras, rumores de guerras e falsos cristos. Segundo momento, princípio das dores. No segundo momento, se acentuam
as nações contra os conflitos entre nações, terremotos, epidemias, fomes e perseguição aos discípulos. Terceiro momento, grande tribulação, onde Jerusalém é sitiada e sofre grande tribulação. Já também antecipo a vocês, que mais na frente nós vamos ver, essa tribulação depois não se estende, não fica só aos judeus. Ela inicia lá em Jerusalém contra os judeus, mas depois se estende a toda a igreja, essa perseguição. Quarto momento é o versículo 29, agora, certo? Vamos ler. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Nós estamos dando um apelido para esse período, para simplificar, estamos chamando o sol escurece e os poderes dos céus abalados. Quais são os acontecimentos? Em seguida, a tribulação daqueles dias, graves cataclismos. Sol e lua escurecem, estrelas cairão do firmamento, serão meteoros que colidem, entram na atmosfera. Os mares revoltos, em Lucas menciona o bramido do mar e as ondas. As nações em angústia e perplexidade, está ali em Lucas. E os poderes dos céus abalados. Irmãos, todo este relato, ele coincide com muitos dos acontecimentos que estão lá em Apocalipse. Vocês, quando a gente chega lá, a partir do sexto selo, vocês vão ver que isso acontece e se encaixa muito bem com essa descrição de Jesus. Agora, é muito importante aqui, no relato de Jesus, Jesus localiza bem isso. Estes acontecimentos virão em seguida, depois da grande tribulação. Então, depois da grande tribulação e da manifestação clara do anticristo, esses sinais acontecerão durante essa manifestação, certo? E depois, quinta... e esses sinais notórios, todos esses sinais antecedem o aparecimento do sinal do Filho do Homem, né? Agora, o quinto momento, esse é o que nós já vamos até o quarto sinal. Esse quarto sinal, o sol escurecendo e poder dos céus abalados, também é um sinal marcante. Quem não vai ver o sol e a lua escurecendo e as estrelas caindo do firmamento? E o quinto sinal, antes do arrebatamento, que já é a vinda do Senhor propriamente, o início da vinda do Senhor, é o texto que a gente mais faz catequese, né? Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia! Depois de tempos dificílimos, como os da grande tribulação, e aquele cenário apocalíptico do sol escurecendo e a lua não dando a claridade, estrelas caindo, fomes e terremotos, depois de tudo isto, vamos ver o sinal do Filho do Homem. Virá sobre as nuvens do céu. Que característica a gente vê nesse sinal? Será visível a todos os povos da terra. Porque diz assim, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Será com grande poder e glória. Primeira vez Jesus veio humilde, numa manjedoura, filho de um carpinteiro, servo, sofredor, deu a sua vida. Mas quando ele vier,
segunda vez, vai vir com poder e glória para reinar. Os povos da terra se lamentarão e os discípulos se regozijarão, porque sabem que a sua redenção se aproxima. Em Lucas, o Senhor diz: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E, por fim, irmãos, o sexto acontecimento aqui no relato de Jesus é o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, o que vai acontecer aqui? O sexto acontecimento, a reunião dos escolhidos, que é evangélico, no meio cristão, como o arrebatamento. O Senhor enviará os anjos para reunirem seus escolhidos. Irmãos, aqui eu quero destacar aquilo que eu mencionei no início, certo? É um contraste com o pré-tribulacionismo. Vocês vejam que somente estudando, estamos começando a estudar o tema, olhando as palavras de Jesus, a gente já vê que o pré-tribulacionismo não encaixa. Para quem não sabe o que é pré-tribulacionismo, é porque é o seguinte, ó. Bom, pode ficar bom. É o seguinte, no tema da volta do Senhor, existe uma discussão de quando acontece o arrebatamento. Né? Há uma parte da igreja que crê equivocadamente, enganada, que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Os que creem que acontece antes da grande tribulação são conhecidos como pré-tribulacionistas, quer dizer, arrebatamento pré-tribulação. Então, a igreja não passaria pela grande tribulação. Esses são os pré-tribulacionistas. Existem os midi-tribulacionistas, que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, e existem os pós-tribulacionistas, que creem que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação. Então, o que a gente, já aqui pelo ensino de Jesus, quer dizer para vocês? Observem que a gente não está especulando, nem está deduzindo. Nós vamos tomar literalmente a sequência do que Jesus ensinou. Qual foi a ordem cronológica que Jesus colocou? Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Jesus colocou: ainda não é o fim, princípio das dores, vem a grande tribulação, o sol escurece e o poder dos céus são abalados, aparece o sinal do Filho do Homem e só depois ocorre o arrebatamento, a reunião dos escolhidos. Então, só olhando aqui o ensino de Jesus, a gente já vê que a reunião dos escolhidos vai ocorrer depois da grande tribulação, não antes. E depois vocês vão ver que isso está muito claramente confirmado também pelo ensino dos apóstolos, sem necessitar interpretação nem dedução de nada. Então, só para vocês irem percebendo e já estando instruídos. Então, esta observação. No ensino de Jesus, a reunião dos escolhidos ocorre depois da grande tribulação e depois do aparecimento do sinal do Filho do Homem a todos os povos. Esta é uma evidência importante de que não é correto defender um arrebatamento secreto antes da manifestação do anticristo, nem uma primeira vinda invisível de Jesus, porque os que defendem o pré-tribulacionismo
defendem uma primeira vinda invisível de Jesus, mas a Bíblia não fala sobre isso, tá bem? Não vamos aprofundar muito agora, é só ir tirando dúvidas de alguns que já tenham visto alguma coisa disso por aí. Inclusive, aquele filme famoso, Deixados para Trás, vocês lembram que eles botam o arrebatamento da igreja antes do aparecimento do anticristo. Vocês, aqui, já pelo relato de Jesus, a gente já vê que não é correto, e quando a gente estudar as cartas apostólicas e os demais ensinos, vocês vão ver que isso não está correto. Ali é um erro teológico grave. Pois bem, então, aqui está. Vamos fazer a catequese. Os 6 pontos aí, ó, vocês repitam aí comigo, aí, cada um na sua casa. Vão memorizando, ó. A cronologia do ensino de Jesus em Mateus 24. 6 acontecimentos, 6 períodos. Ainda não é o fim, princípio das dores, grande tribulação, o sol escurece, os poderes do céu são abalados, o sinal do Filho do Homem e o 6º, a reunião dos escolhidos. Vamos de novo? 1, ainda não é o fim. 2, princípio das dores. 3, grande tribulação. Depois, 4, o sol escurece, os poderes do céu abalados. 5º, o sinal do Filho do Homem. E 6º, a reunião dos escolhidos. Esse tema, meus amigos, tem que ser, como eu disse, um tema que possa ser uma catequese tão fácil, tão simples como os 8 pontos da vida e obra de Jesus. Tem que ser acessível a todos os discípulos. Eles têm que entender isso, estarem preparados para isso. Amém?